ministério e serviço. Deus é a fonte divina de todos os dons. Vamos conferir isso lá em 1 Pedro. Pedro 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. Nós aqui somos usados por Deus por cada dom que nós recebemos. O dom não é fazer aquilo que nós queremos, porque o dom não é nosso. Deus nos capacita para ter o dom. E como é que a gente encontra como nós temos o dom? É em oração, é pedir ao Espírito Santo que nos ajude a descobrir o nosso dom. Eu, por exemplo, eu não tenho o dom que a Maria das Neves tem. A Maria das Neves adora ficar com as crianças. Eu não tenho esse dom. Eu posso cuidar das crianças, cuidar no cotidiano. Mas eu estou acostumada a cuidar de crianças no meu cotidiano dos meus, não do outro, né? Dos meus filhos, dos meus netos, mas não do outro. Se eu puder cuidar do outro, eu vou cuidar da criança aquilo que ela necessita, mas não tenho a capacidade de ficar conversando, explicando, contando história, sabe? Isso para mim, eu não tenho esse dom. Eu admiro muito ela, porque a gente vê o carinho que ela tem das crianças. Eu não tenho esse dom. Então, quando eu comecei a vir para a igreja, eu queria trabalhar. Mas o que eu vou fazer? Então, comecei a querer trabalhar e aí me encontrei na Ásia. E foi onde eu me encontrei ali, sabe? Porque eu gosto mais de trabalhar atrás dos bastidores, sabe? Eu gosto muito de me expor, não, sabe? Então, sou meia fechada para isso. Então, os nossos sonhos, os nossos dons são diversificados. Cada um tem o seu. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 4 e 5. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade são serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, o mesmo Espírito que dá o dom para o Wesley na música, ele dá para a Michele, para o Kleber, é o mesmo dom para todos nós. Quem dá é Deus, é o Espírito Santo, que trabalha conosco. Então, ele capacita a pessoa. Quando ela pensa que, às vezes, ela não tem dom nenhum, mas Deus mostra para ela. Por quê? Porque Deus quer que a gente trabalhe na obra dele. E nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja organizada e tem muita coisa para fazer. Tem muito ministério para a gente fazer. Então, nós temos aí desbravadores, do Daniel, os aventureiros da Mara. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Então, basta a gente querer encontrar nos dons que Deus nos dá. Então, cada cristão recebe pelo menos um dom. Vamos dar uma olhadinha aqui no 12,
manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, e a palavra da sabedoria é o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, e a outro profecias, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas, distribuindo-as como lhe apraz e a cada um individualmente. Então, é o Espírito Santo de Deus que capacita a cada um que tem o dom. Então, deve ser utilizado esse serviço para quê? Esse serviço não pode ser para a pessoa achar que, eu faço isso, eu faço aquilo, para ela se aparecer, não, é para a edificação da igreja, que nós possamos, que Deus nos capacita para a edificação da igreja. Não podemos fazer qualquer coisa do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Não é assim que Deus trabalha. A coisa de Deus é organizada, e tudo para o fim da obra de Deus. Nós temos que ter. Os dons do Espírito são manifestações exclusivas do Espírito Santo, se bem que talentos naturais, como hereditariedade, também é mandado por Deus. Nós vemos aí o caso de tantos mais, mas vemos o da Laura Moreno. Ela é uma cantora, o pai é maestro, a mãe é cantora, então ela herdou esse dom. Mas esse dom herdado também é dado por Deus, pelo Espírito Santo. Dons espirituais não dependem de código genético. E sua função é servir o outro. Enquanto o fruto do Espírito Santo se refere ao caráter cristão, os dons do Espírito descrevem o serviço do cristão no momento da salvação. A pessoa recebeu o dom na presença do Espírito durante toda a sua vida. Utiliza os dons espirituais para benefício do próximo. No Novo Testamento, identificamos vários dons espirituais. A lista de Paulo é grande, tem uns 20 dons. Diferente dos dons espirituais, não se deve ser considerado um resumo de dons, mas exemplo da diversidade dos dons potenciais disponíveis para o serviço de Deus. Então, nós vemos na Bíblia, nós sabemos que temos lá, e vamos ver agora também em Coríntios 12, o 4 e o 5, que nós já lemos, mas vamos ver. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? Então, nós temos aqui os dons de cada um que é recebido, são enviados por Deus e pelo Espírito Santo. Não podemos esquecer disso quando nós formos executar o nosso dom. Uma água aqui, gente, porque meus remédios são ferozes, eles judiam de mim. É água, eles pedem. Eu acabei de tomar um, vai ficar.
Como Deus escolheu cuidadosamente e delegou dons espirituais a cada um dos seus filhos, cada cristão responsável por descobrir, desenvolver, usar os seus dons espirituais de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês um testemunho para vocês que vão mostrar uma pessoa que teve um dom muito lindo. Léo, você pode pôr a foto daquela senhorinha para mim primeiro, por favor? Essa aqui é minha tia. A mensagem chegou através dela, da família. Ela recebeu um estudo, no segundo estudo, ela já ficou maravilhada. Aí, ela convidou minha mãe para estudar junto com ela. Aí minha mãe foi estudar com ela. Agora você põe a foto do casal para mim, né? Por favor. Essa é minha mãe e meu pai. Então começou o estudo por minha tia e minha mãe. E meu pai, minha mãe, eles eram muito católicos, mas católico fervoroso. Ó, minhas irmãs mais velhas, elas eram filhas de Maria, meus irmãos eram coroinha e o meu pai era mariano. Então eles eram praticantes na doutrina dele. Aí a minha mãe começou a receber o estudo e o meu pai não quis, mas ficou rodeando quando tinha o estudo. Ouvindo o estudo que tinha. E ele ficou ouvindo o estudo até terminar o estudo final. Mas ele era convidado para assistir, para estar no estudo, ele não queria, você ficava ouvindo. Quando terminou os estudos todos, ele foi conversar com o padre. Aí ele pegou a Bíblia e perguntou assim: padre, o que está escrito aqui é verdadeiro? Aí o padre falou para ele: é a mais pura verdade. Aí ele falou assim: então por que o senhor não prega isso? Ele foi guardando e anotando os estudos. Aí ele foi mostrando para o padre. Aí o padre foi questionar com ele, que ele estava ouvindo coisas. Aí o meu pai já não foi mais à missa, porque o padre não mostrou dentro da Bíblia para ele a doutrina católica, porque aí ele foi questionando. Ele foi nos mandamentos, eu não posso adorar ídolo, então como é isso? Bom, o meu pai deixou de ser adventista, de ser católico. Ele, assim, eu nasci no mês de abril. Meu pai ainda quis que eu me batizasse na igreja católica. Passado tempo, em dezembro, se batizou a minha tia, minha mãe e o meu pai. E meu pai teve uma vida muito simples. Ele morava na roça e ele estudou durante 3 meses escola noturna. Depois a escola fechou. Mas Deus deu um dom para esse homem
maravilhoso. O maior prazer dele era dar estudo bíblico. Aí, alguns filhos se afastou da fé, eu fui uma delas, e ele sempre falava assim pra gente: o seu sangue não vai cair sobre mim, porque você conhece. Eu trabalhava na época num laboratório e não trabalhava o sábado, mas precisei por 2 sábados ir trabalhar porque tinha uma produção atrasada. Aí ele falou: você pode me contar comigo para te chamar todos os dias para você trabalhar, mas no sábado não. Você se vira e não me chamar. E aí, eu vou mostrar para vocês, ele começava a dar estudo bíblico. Aí ele começou num bairro lá em São Paulo, dar um estudo bíblico. Depois de vários estudos. Põe a foto da igreja, né? Essa igreja é do bairro do Vila Antonieta, em São Paulo. Ele começou no grupinho ali, estudando com uma família. Aí essa família veio o vizinho, foi convidando, formaram um grupo. Essa é a igreja de hoje lá. Então Deus usou muito meu pai, com pouca escolaridade dele, mas ele não perdia tempo em falar de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, na simplicidade dele. Deus usava tanto ele para falar, e ele era um homem assim que ele não gostava de sair para outros lugares. Às vezes a gente ia numa pizzaria, num restaurante, ele falava: não quero ficar aqui. E você só via ele levantava, acordava, pegava a Bíblia, a lição, já ficava lá estudando e saía fazendo trabalho missionário. Todos os dias ele fazia. Aí minha mãe faleceu. Minha mãe não sabia ler, ela sabia só assinar o nome dela. Aí a minha mãe faleceu e ele veio morar comigo. As minhas irmãs trabalhavam, eu era a única que não trabalhava, eu trouxe ele para morar comigo. Aí meu pai, já no primeiro mês que ele estava comigo, ele já pegou um estudo na rua de cima para um rapaz. Esse rapaz, ele usava cocaína injetável, ele usava crack, e ele estava assim, muito mirrado. E o meu pai foi levar a palavra para ele. Zé Maria deve ter conhecido o Augusto. O Augusto aceitou a palavra de Deus, se batizou. Aí meu pai frequentava a igreja da Vila Virgínia. Aí começou um grupinho daqui, do outro lado, lá da Nézia. Começou um grupinho lá e meu pai e o Augusto veio. E ele era assim. Aí ele começou a estudar, o Augusto começou a estudar com a família dele. Mas aí a família não quis, não aceitou. Então, o maior prazer dele era falar de Deus. Ele não hesitava. Foi um dom que Deus deu para ele.
Agora eu vou pôr um vídeo, né, de um testemunho de uma pessoa que fala sobre ele. Não é coisa difícil. Saudades desse homem de Deus. Um homem esforçado, um homem sincero na sua crença, um homem que tinha muita vontade de pregar o Evangelho, um homem exímio no seu testemunho nos cultos de oração frequentes. E o irmão Vitorino foi a pessoa que me ensinou sobre a palavra de Deus. Era o ano de 1975, quando uma tarde de sábado eu fui à casa de uns amigos que também não eram cristãos e nós os convidamos, eu os convidei para irmos a um baile. O baile seria por volta de 7 da noite, eu estava ali por volta de umas 3 horas, e o Hamilton e a Arlete falam do Hamilton e da cena, primeiro Deus, depois as coisas materiais. Essa fala ficou em meu cérebro, sendo trabalhada ali pelo Espírito Santo, martelando, e até que eu queria entender mais. Por que aquela fala ficou ali, me falando dia e noite? Até que voltei à casa dos amigos e perguntei, ou melhor, expressei a minha visão de que eles não eram mais os mesmos. O Hamilton tinha um semblante diferente, um semblante que para mim era um semblante puro, e alguma coisa estava mudada. E ele então me explicou que estava estudando a Bíblia. E aí, é mesmo? Quanto paga para estudar a Bíblia? Quanto é o curso? Ele disse, não é nada. Ai, que bom, então eu quero também estudar a Bíblia. Ele disse que eu vou conversar lá na igreja e vou pedir para alguém ir da sua casa. E assim foi, combinamos o horário, até que num sábado à tarde aparece um senhor já com uma certa idade, porque eu tinha apenas 17 anos, para estudar a Bíblia comigo. E ele me perguntou, você quer mesmo aprender sobre a Bíblia? Ele vai colocar sede em você, ele vai colocar dor de barriga e ele vai também, às vezes, fazer com que sua cabeça doa, para que você se levante daqui. Então, quando tiver um desses sintomas, você precisa permanecer aqui sentada. Eu achei um pouco estranho, mas eu disse, tá bom, tudo bem. E eu tinha já muito medo do diabo naquela época, né? Hoje a gente sabe que ele é um inimigo vencido, mas na época eu tinha muito medo, né? E aí eu ficava, muitas vezes aguentando, mas aprendendo da palavra de Deus. Coisa linda. Assuntos lindos foram abordados sábado após sábado. Quanta coisa este saudoso servo de Deus me ensinou, como pai a uma filha. Ele me abraçou para ensinar a palavra de Deus. Eu me emociono quando eu falo, porque realmente ele não conseguia, ou seja, ele não conseguiu visualizar os frutos daquele estudo. Ele me acompanhou por um tempo, mas já faz muitos anos que ele faleceu, e eu fico assim imaginando quanto assunto, quanto papo a gente vai ter na eternidade, quando eu me assentar com ele, colocar as mãos nos ombros dele e dizer, Lena, vamos agora conversar, porque eu tenho muita coisa para te dizer.
E ele trabalhou também com a Milton, com a Arlete. E eu só tenho assim, lembranças muito saudáveis do irmão Venturim. Um homem tranquilo, alto, esguio, frequentador dos cultos na igreja, trabalhos missionários que fazíamos nos sábados à tarde. Ele sempre estava ali presente, no meio da congregação, no meio dos jovens. É uma referência de pessoa. Então, tudo que eu posso dizer é assim, irmão Venturim, eu sei que você não está me ouvindo porque você está dormindo o sono dos justos, mas nós vamos nos encontrar, viu? Eu tenho certeza desse encontro. Gratidão é a palavra por Deus ter colocado um ser humano tão especial no mundo e que ajudou tantas pessoas a tomarem um rumo diferente na vida. É isso. Irmãos, eu conheci ela com 17 anos. E ela, só ela na igreja, na casa dela, estudou a Bíblia e assim tudo. Aí, um dia ela estava com muita dificuldade de seguir a doutrina na casa dela. Porque os irmãos, os pais, sabe, zombavam assim, ai, a crentinha. Aí na hora de comer também a mãe não se importava de tirar a comida dela, não pôr coisas de porco junto. Aí ela comentou com meu pai que estava difícil ela lá na casa dela. E ela estudava. Meu pai levou o caso dela para o pastor e o pastor conseguiu uma vaga para ela no colégio. Aí ela se mudou para o colégio, ela trabalhava no colégio de dia e estudava à noite. E lá, ela conheceu um rapaz que estava fazendo teologia e eles se casaram. E essa aí é a mãe da Aene Junqueira, a cantora. Então, não é como ela falou, de ver os frutos que foi vindo. E aquele homem simples da roça não sabe ainda, né, os frutos que ele deu. E também eu tenho certeza que quando Jesus voltar, além das surpresas dos frutos, ele vai ter a surpresa de ver os filhos tudo na doutrina novamente. Amém. Então, irmãos, não pensam vocês que eu faço isso, eu faço aquilo, estou tão cansado, tão cansado, fulano não coopera, Beltrano não coopera, isso, eu não vou fazer mais. A gente tem esses problemas sim, a gente tem. Mas não desanime. Nós somos usados pelo Espírito Santo. Lembrem disso quando vocês estiverem trabalhando no seu ministério, que está difícil, que tem pessoas que não estão cooperando, principalmente na música. Lute, porque você está fazendo a obra de Deus aqui na terra. Amém. E que nós possamos cada vez mais não desanimar, porque Jesus está voltando. Como é que eu acho? A gente já pode escutar os passos de Jesus. Então que nós possamos, cada um com o seu dom, se dedicar cada vez mais na obra de Deus. Amém. Porque é Ele que nos capacita. Quando Ele capacita, o que nós temos a falar? Não quero. Como assim? Então, primeiro nós temos um Deus vivo que nos capacita e nos escolheu. Amém. Para trabalhar na obra dele. Deus seja louvado pelo nosso